Ok, pessoal? Na aula passada nós concluímos falando a respeito dos domínios. Lembrando, o domínio ele pode ter pelo menos 3 níveis. O domínio geográfico, que é o que nós chamamos do domínio .br, que o Brasil utiliza, as organizações internacionais geralmente não o fazem, ok? O .com, que é o tipo, .com, comercial, .org, institucionais, tá? ONG e por aí vai. O Google aqui é um exemplo de uma instituição, que seria o caso do 3º nível do domínio. É a instituição em si. Por exemplo, Vou Passar é o site que está mantendo esse domínio aí no ar para vocês. Quero destacar também, ainda sobre o nosso assunto de internet, o chamado freeware. Na verdade, a tradução ao pé da letra seria parte livre. Mas é mais ou menos isso mesmo, pessoal. Na realidade, nós temos aí um software gratuito. Você baixa gratuitamente na internet, uma série deles, como papéis de parede, alguns joguinhos que você baixa e por aí vai. O que acontece é que eles não serão cobrados, ou você não será cobrado em casa em baixando cada um desses softwares, ok? E nós temos também o chamado shareware. Na verdade, o shareware, ele é um software que, em alguns momentos, alguns autores chamam de pacotes rápidos. Outros preferem dizer que são softwares demonstrativos. Ocorre que, no modelo shareware, você tem um tempo de uso. Ou então, se um programa rende 100%, você tem acesso aí a 30% do programa, para que você venha a comprá-lo ou adquiri-lo de alguma forma. Gente, esse assunto também é muito importante, eu quero que vocês acompanhem aí no material, o que nós chamamos de VPN. Eu não sei se você consegue lembrar de um momento que nós falamos, quando do assunto rede local, onde nós tocamos no ponto de uma conexão à distância. Observem comigo que a expressão VPN significa rede privada virtual. É a possibilidade que, através da criptografia, nós poderemos comunicar equipamentos à distância de forma um pouco mais segura. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa expressão que hoje acontece em muitas empresas de médio e grande porte. A expressão VPN tem tudo a ver com internet e tem tudo a ver com rede, porém de uma forma um pouco mais segura, porque na verdade ocupa-se uma área que nós chamamos então de área pública. Essa área pública é a internet. Então, através da internet, a VPN utiliza-se, ou seja, canais que já existem, só que os dados passam de forma criptografada. Na realidade, estar criptografado são dados codificados. Eles não são entendidos. Nós já falamos um pouquinho lá no nosso assunto de rede sobre isso. Os dados criptografados, eles ficam todos codificados. Então, quando chegam na outra área, eles são descriptografados. Isso é um sistema muito utilizado hoje em muitas empresas quando da utilização da rede, ou seja, da segurança dos seus dados. Gravem isso porque isso é muito importante, pessoal. Inclusive nós colocamos outra figura aí que você vai observar nos apontamentos, outra figura aqui falando de uma mensagem que sai da empresa andando aqui por uma rede, tá? E aí chegando lá ao outro local. Então observem que o quanto isso é importante em uma perspectiva de rede privada virtual, que é o que nós chamamos de VPN. Aqui a gente coloca um outro modelo, utilizando da internet. Aqui a gente tem a nossa casa, assim, o escritório e por aí vai. Ok? Depois deem uma olhada caprichada nesse material aí, gente. Eu quero ainda acrescentar para vocês, pessoal, nesse momento, aqui, o que nós chamamos de sistemas de transmissão na internet, ou conectividade, ou conexão. E eu quero usar aqui um termo muito simples, que é exatamente o chamado banda, né? Banda estreita, banda larga.
Eu sei que a tendência do mercado é que a banda estreita ela venha a desaparecer. Se você por acaso está vendo essa aula agora através de banda estreita, provavelmente as figuras estejam um pouco mais lentas, ou a transmissão esteja um pouco mais lenta, porque o nome já está dizendo, a banda é estreita. Então os dados passam de forma mais apertados. Isso é o chamado banda estreita. Então, em linhas gerais, o modelo de molde analógico, nós colocamos uma figurinha aí para vocês, o modelo de molde analógico que trabalha com 56 kilobits por segundo. Isso equivale a 56 mil bits por segundo. Isso é pouco em uma perspectiva de transmissão. Agora, não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que é pouco. Dependendo do que você queira utilizar, em algumas empresas ele ainda é muito útil. Mas a tendência é que esses dados passem de forma um pouco mais rápida, agora então, no que nós chamamos de banda larga. Na banda larga, nós destacamos aqui pelo menos 5 modelos. Nós sabemos que a tendência da tecnologia é que ela venha a ser muito mais rápida. Isso é natural. Nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, nós temos uma determinada data. No momento que você adquirir essa aula e passar na sua casa, no seu trabalho, nós já teremos um outro padrão de velocidade. Nós já teremos um outro tipo de crescimento na área das bandas, na área do desenvolvimento tecnológico. Mas eu destaquei, em linhas gerais, alguns dados curiosos. Por exemplo, no molde a cabo, você vai encontrar aí pelo menos digamos aí, um intervalo de velocidade que eu joguei para vocês dentro de uma pesquisa feita recente, de 128 kilobits por segundo até 4 megabits por segundo. Pode ser que esses dados já estejam chegando aí aos 6 megabits por segundo. Mas eu preciso que vocês entendam em linhas gerais. Por exemplo, molde ADSL, que é um dos mais utilizados hoje, é uma linha chamada de assimétrica digital. Ele permite dividir a linha telefônica em duas. Tá? Modem, nós já vimos aqui em aulas bem passadas, lá em aula de hardware, que o modem ele modula e demodula o sinal que é transmitido ou recebido. E ele tem aí uma taxa que vai até 10 megabits por segundo. Isso é fantástico, já é muita velocidade. Tá? 10, 15, 20 megabits por segundo. Então é uma velocidade fantástica. Então acontece a coisa praticamente em tempo real. Isso é muito importante e é um crescimento hoje. Radiotransmissão já tem uma quedinha, digamos assim, no que se refere à transmissão. É banda larga também, mas ele tem aí uma diferença de 2 megabits por segundo a 4 megabits por segundo. O que acontece no modelo de rádio não é que seja ruim, é muito legal, eu já vi várias empresas funcionando assim. A questão da rádio é que você precisará ter um campo um pouco mais aberto, sem interferências de prédios ou interferência de árvores, digamos assim, porque o nome já está dizendo, é radiotransmissão. Então ele vai trabalhar com ondas de rádios, com frequência. Outro modelo é o chamado satélite, ou a parabólica, também é uma forma de transmissão de banda larga na internet. Bom, estamos agora falando de um negócio, de um estouro de transmissão. Observem que no modelo satélite é 400 megabits por segundo. É rápido demais. É como se você estivesse falando praticamente ao vivo. Empresas como Polícia Rodoviária Federal, como Polícia Federal e grandes estatais fazem esse modelo, ou utilizam-se desse modelo. Ok? E a nossa amiga fibra óptica. Na verdade, isso aqui é o sonho de consumo de todos nós, inclusive o meu. É sonho de consumo de velocidade. A gente costuma brincar que diz, olha, quando você pensou, a informação já foi e veio. Tá? Porque chegando a 10 gigabits por segundo é um negócio fantástico. Agora, gente, observem. Não confundam essa fibra óptica que eu estou falando aqui, que se trata de banda larga, para a fibra óptica da interconexão de rede local. Ok?
A rede local fibra óptica ela já está aí expandida, as universidades, os centros tecnológicos já tem isso com muita facilidade. Esse modelo que nós estamos falando aqui de fibra óptica para a banda larga é o modelo onde a fibra óptica precisava estar passando na tua residência ou na empresa que você faz parte. Trata-se de uma gigantesca velocidade. E esses dados são importantes, bem importantes aí para vocês. Ok? E eu quero destacar com vocês ainda, só para finalizar esse momento, exatamente a questão dos aplicativos mais comuns. Nós destacamos o Internet Explorer. Trata-se de um software. O Internet Explorer é um software que nós chamamos de software cliente. A partir desse programa, você vai poder utilizar-se das áreas www. Lembrem-se que o Internet Explorer ele é um tipo de browser, que nós já falamos na aula anterior. Ok? Esse software é muito importante. Nós não falaremos muito sobre ele aqui, até porque você já está utilizando, eu acredito, ou talvez o Firefox, né? Talvez esteja utilizando aí de um Mozilla ou alguma coisa, que também são softwares clientes, um para e-mails e outro para conexão à internet. Aí a gente destaca também o Microsoft Outlook Express, que também é um software cliente, muito mais voltado para acesso ao seu banco de e-mails. Outlook Express, um excelente software que também faz parte da família Office e que muito em breve nós estaremos falando um pouco mais sobre ele. Ok? Então, na próxima aula, nós estaremos falando com vocês um pouquinho mais de internet, só que em uma perspectiva de protocolos. A nossa acessibilidade, na nossa próxima aula, será de protocolos. Nós vamos entender direitinho como funciona todo esse esquema de protocolos e dados que vão e vêm dentro da internet. Na nossa próxima aula, a gente se encontra para falar sobre esse assunto. Até a próxima, pessoal.